Ouviram bem? Todas as situações. Quando a gente fala do som na propaganda, num primeiro momento é importante a gente falar do som de modo geral. O que é o som? Como surge o som? O som, ele vem de um deslocamento de ar, e esse deslocamento de ar, ele está presente em todas as situações da nossa vida. Não tem um momento de silêncio absoluto. Dificilmente você vai encontrar, a não ser que você entre num lugar específico para isso, né? Então, se você está aí na sua casa, sei lá onde você está, se você prestar atenção ao seu redor, você vai ver que o som está presente e que você não está, de forma nenhuma, preparado para não recebê-lo. Se você tem uma informação, tem um cachorro que está latindo ali, não tem como você deixar de ouvir esse cachorro. Você vai tampar o ouvido, pode diminuir um pouco, mas é algo que está ali e acaba não percebendo mais a presença desse deslocamento de ar constante na sua vida. O que torna a comunicação na propaganda uma ferramenta fortíssima, uma ferramenta que consegue captar as pessoas em todas as situações, mesmo quando ela não quer que isso aconteça. Então, a TV pode estar ligada, a pessoa está longe da TV, ela está ouvindo, ela não está vendo a imagem, mas ela está ouvindo. O rádio, mesma coisa. Por isso a gente está tendo esse crescimento absurdo dos podcasts, que é uma coisa que a gente vai tratar depois. Então, essa força da propaganda, essa força do áudio na propaganda, ele pode ser manifestado em vários veículos. Na televisão, às vezes a gente nem percebe, mas você está vendo um filme lá e nesse filme tem uma trilha que foi executada por músicos, tem toda uma ambientação, tem sound design, tem um locutor, trabalho de dublagem. Então assim, ali o som tá presente na TV muito forte. Pega um outro veículo, por exemplo, o rádio. O rádio é um veículo onde predominantemente de som, você não tem a presença de imagem no rádio. Então assim, você está ouvindo e percebendo coisas o tempo todo que te levam, te fazem imaginar as coisas que estão acontecendo sem a visão. Aí a gente entra na força do sentido audição, um dos mais poderosos sentidos para que você alcance os objetivos tanto de comunicação quanto de, no caso a gente está falando aqui da música na propaganda, onde o foco é a venda. O foco é você trazer através do som um retorno para o seu cliente, consequentemente um retorno para você, né? Outro veículo, a internet. A internet hoje é um veículo fantástico, né, cara? Com um alcance espetacular. O som está ali presente o tempo inteiro. Olha os podcasts, né? A força que isso ganhou. A pessoa pode estar na academia fazendo exercício, fazendo alguma coisa e ouvindo. Então ela consegue se antenar nas coisas que estão acontecendo. Porém, a gente tem uma questão que a gente vai tratar mais pra frente também, que é a questão da credibilidade no som da internet. Tem outros veículos. A gente tem carro de som, que é um veículo muito da velha guarda, mas que ainda é muito usado, ainda funciona. Você ouve o carro de gás passando na sua casa, você sabe que é o gás que está passando, né? Então você tem, esse é um outro veículo. Espera telefônica é um outro veículo que você, às vezes as pessoas não gostam muito, mas ele está ali presente também. E assim, se a gente for ficar numerando as possibilidades que existem do som, da presença no som na propaganda, a gente vai ficar uma tarde inteira. Então isso é só um começo para que vocês percebam o quanto interessante, o quanto poderoso é o som na propaganda e o quanto a gente tem de coisa para debater, conversar e para fazer com que a utilização disso mude de certa forma a vida de vocês, faça com que vocês consigam um novo veículo de comunicação, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de prosperar. Bom, quando a gente fala de spot, é importante a gente lembrar que o spot é, dentro dos vários formatos de áudio na propaganda, também fortíssimo e de muita utilização, talvez o mais utilizado. O que é um spot? Vamos definir, porque eu acho que as coisas ficam mais claras, né? O spot, ele é um locutor
que vai passar a mensagem a respeito de uma marca, de um produto ou de uma situação. Ele pode ser só com a locução, sem trilha, sem nada. Ele pode ser um spot que tenha locução e trilha. Ele pode ter locução e ambientação. Mas o que seria ambientação? Você está colocando o locutor numa rua. Então você vai fazer carro passar, você vai fazer ambientação. Ele tem variações de tempo. Normalmente, nos veículos como rádio, onde ele é bem mais utilizado, são formatos de 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos e 60 segundos. Óbvio, você vai falar, não pode ter maior nem menor? Pode, claro, pode. Eu estou falando dos formatos mais utilizados no veículo rádio. Agora, na internet, alguns podcasts, há tempos atrás, poderiam ser chamados de spot, né? Porque é o mesmo fundamento. Ele é só som, não tem informação visual, senão ele deixa de ser spot. Como podem ser os spots? Você pode ter um spot promocional. O que seria um spot promocional? Quando você tem uma empresa que ela fabrica 3 produtos. Ela fabrica calcinha, pijama e meia. Essa empresa que fabrica esses 3 produtos, ela vai direcionar a venda para a calcinha. Esse é um exemplo. Então, isso é um spot promocional. Um outro formato de spot promocional, você tem um supermercado que durante a comunicação dele no spot, ele está vendendo o arroz, né? Você deve estar muito habituado lá, a sem paleta, ponta de peito, sem osso. Já deve ter ouvido isso aí. Isso é um spot promocional. Aí você vai falar, mas existe spot na TV? Não, não existe spot na TV. Quando o áudio está na TV, ele vem junto com uma imagem. Então, a gente já toma por base que o spot só existe quando não tem imagem. O spot institucional é quando ele vende a instituição, quando ele vende a empresa. Então, você tem aquela mesma empresa que eu disse que ela vende pijama, ela vende calcinha e ela vende meia. Ela não vai vender os produtos. Ela vai falar de quanto tempo ela está no mercado, ela vai trazer informações institucionais dela, enquanto um ser, enquanto a empresa. Então, basicamente, falando de spot, a gente vai aprender, pondo a mão na massa, como fazer essa harmonização entre todas as coisas que acontecem ali. Então, aguardem, já já a gente vai fazer essa mão na massa, a gente vai desenvolver um trabalho bem legal. Vou aguardar um trabalho que está entrando na produtora, vou separá-lo para a gente entender todos os fundamentos, tudo que acontece na produção de um spot aqui na produtora. Bom, falando de rádio indoor, ou rádio interna, como você achar melhor, né? É uma ferramenta pouco explorada na comunicação e na venda, que é o foco que a gente tem quando a gente fala do som na propaganda, que de uma certa forma a rádio indoor, quando você está dentro do estabelecimento, ela é uma propaganda num momento crucial, que é uma propaganda no momento em que você decide o que vai comprar ou não. E ela tem um poder muito, muito, muito forte e é muito pouco explorado no sentido técnico, vamos dizer assim. As pessoas usam para fazer um anúncio, para tocar uma música, mas dificilmente você tem um embasamento teórico de como usar essa rádio de forma realmente produtiva. Eu vou dar alguns exemplos para vocês assim, a gente não vai entrar muito a fundo, porque também é um conteúdo enorme, mas existe um estudo que diz que você está num supermercado, por exemplo, e se a música que está tocando no momento que você está lá é uma música lenta, tranquila, que te acalma, que te acolhe, que te dá tranquilidade, você vai permanecer muito mais tempo dentro daquele estabelecimento. Isso não sou eu que está dizendo, isso é comprovado cientificamente. Você fala, mas como? Mas e daí? E daí que, por exemplo, quando você tem os horários dentro de uma loja, o público não está muito grande dentro da loja, é interessante para o dono daquele estabelecimento que as pessoas acabem passando mais tempo lá dentro, que elas permaneçam mais lá, elas vão comprar mais. Então esse é um recurso, um deles, dos milhares.
Se você fica o tempo inteiro tocando música agitada, você coloca as pessoas para circular mais rápido. É meio parecido com o que as pessoas fazem nos fast food, né? O som também tem esse poder. Então vamos dizer, o supermercado está muito cheio de gente, né? Muito. Você precisa de uma circulação rápida, que as pessoas... Quanto mais rápido, mais volume você vai ter, porque você tem um fluxo de gente alto naquele momento. Você não pode tocar uma música calma. E por aí vai. Assim a gente tem inúmeras técnicas. Por exemplo, se você, numa sessão de vinhos, tocar jazz, que a venda de vinhos importados e vinhos mais caros aumenta muito mais. Então existe até um estudo setorizando as rádios. Você tem no setor de churrasco, por exemplo, de carne e cerveja, você tem um samba tocando naquele setor com uma comunicação adequada para aquilo. Então, assim, setorizando a música no estabelecimento, você consegue maior permanência ou maior fluxo, consequentemente você alcança seus objetivos de venda. Esse é o poder do som na comunicação, esse é o poder do som na propaganda.